Olá, meus queridos amigos, amigas, futuros oficiais do Exército Brasileiro, futuros oficiais do quadro complementar de oficiais. Sejam todos bem-vindos ao CEPREM. Bom, senhores, meu nome é Salles, a maioria talvez me conheça, sou major do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro, sou da turma de formação de 2001, do QCO, lá da época que eu fiz, era ESAEX, atual ESFESEX, e passei para a reserva em 2016, uma vez que antes de passar para o concurso do quadro complementar, eu era sargento da Força Aérea Brasileira, fui sargento da Aeronáutica, sargento especialista. Em 2000, eu prestei concurso para o QCO e passei, frequentando o curso, então, no ano de 2001. Terminei o curso na ESAEX, na Bahia, e vim trabalhar no Colégio Militar do Rio de Janeiro, onde eu terminei a minha carreira, a minha vida militar. Então, de 2001 a 2016, trabalhei, servi no Colégio Militar, desempenhando diversas funções, além de professor de História. Fui coordenador da disciplina de História, fui, como chama, no Exército, lá no Colégio Militar, no sistema Colégio Militar, fui coordenador de ano, chefe de ano letivo, enfim, e outras funções inerentes à carreira específica de oficial do Exército Brasileiro. Pois bem, e a minha missão aqui agora é dar uma pincelada no edital do concurso desse ano, 2020 para 2021. De antemão, eu adianto para vocês, antes de olharmos ali as especificidades do edital, que nada mudou em relação ao conteúdo e à bibliografia de História. Em História, não houve alteração nenhuma, ou melhor, uma mínima alteração, um mínimo detalhe, mas a bibliografia e a relação de conteúdos, nada mudou, tá ok? Agora, mudou a banca. A banca desse ano é da VUNESP, mas a banca da VUNESP, acredito, não fará alterações significativas em relação à abordagem das questões em História, uma vez que a banca da VUNESP, dentre outros concursos, ela é responsável pela feitura do concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo e também da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, quem tem curiosidade em olhar algumas questões do concurso da Polícia Militar de São Paulo, coloca lá, abra o site e coloca. E aí vocês podem colocar questões de história do Brasil, Polícia Militar de São Paulo. Os senhores verão que não há mudança significativa em relação a, digamos assim, a maneira pela qual o tema História do Brasil é abordado normalmente no concurso do QCO. Tá legal? Mas fica aqui o convite, até por curiosidade, os senhores olharem então questões anteriores da Polícia Militar do Estado de São Paulo em relação à história do Brasil, porque é um concurso, com especificidade militar, com característica militar, e como a VUNESP aborda essas questões nesse concurso específico. Então, por isso, eu tenho digamos assim, a convicção de que a VUNESP não mudará a abordagem dos temas em História do Brasil, da maneira pela qual o perfil, o perfil da prova do QCO nos mostra. Beleza? Dito isso, vamos lá. Bom, vamos observar então o edital de 2020 para 2021, o concurso atual, comparando ao concurso do ano passado, ao edital do ano passado. E aí os senhores verão que não houve mudança nenhuma, apenas um pequeno detalhe, como eu disse. Pois bem, relações dos assuntos no edital do ano passado. Os senhores percebam que no ano passado veio o edital colocando item 1, Brasil Colônia. Aí no Brasil Colônia, administração, economia, cultura e sociedade. Aquilo que nós discutimos ao longo das nossas aulas, Nós observamos aqui durante o curso a importância de analisar os diferentes períodos da história do Brasil
observando a economia naquele período, a sociedade naquele período, a política naquele período. E é o que a banca do QCO pede, né? Ou a banca do concurso. Então, a colônia, administração, economia, cultura e sociedade. Isso no edital do ano anterior. Vejamos o edital desse ano, 2020. Relação de assuntos. 1. Brasil Colônia, administração, economia, cultura e sociedade. Rigorosamente igual, tá? E aí voltemos ao do ano passado. Aí no Brasil Colônia, capitanias hereditárias, governo geral. Atividades econômicas, agricultura, pecuária, mineração, povos indígenas, a escravidão, aldeamento, ação jesuíta. Povos africanos escravizados no Brasil, a interiorização, a conquista dos sertões, entradas e bandeiras, o exclusivismo comercial português, que é o pacto colonial, enfim, os conflitos coloniais, movimentos rebeldes de livres e de escravos, no final do século XVIII e início do século XIX. Aqueles movimentos nativistas, aqueles movimentos que tinham viés de libertação nacional, aqueles movimentos de resistência indígena. Posso citar, né, aqui, como nós já estudamos, a insurreição do Queimado no Espírito Santo, enfim, tudo isso no edital do ano passado. E continuando, ainda no Brasil Colônia, a transferência da corte portuguesa para o Brasil e os seus efeitos, é o período joanino, é a interiorização da metrópole. Isso no edital do ano passado. Vejamos o edital desse ano. Brasil Colônia, capitanias hereditárias e governos gerais, atividades econômicas, expansão colonial, agricultura, pecuária, comércio, mineração, povos indígenas, escravidão, aldeamento, ação jesuítica, povos africanos escravizados no Brasil, a conquista dos sertões, a interiorização, né, os fatores responsáveis pela interiorização, entradas, bandeiras, exclusivismo comercial português, é o pacto colonial, conflitos coloniais e os movimentos rebeldes de livres e de escravos no final do século XVIII, movimentos nativistas de libertação nacional, movimentos de resistência africana e a transferência da corte portuguesa para o Brasil e os seus efeitos. Período joanino. Então, meus queridos amigos, o edital de 2020 igual ao edital de 2019, em relação ao período colonial. Beleza? Nada mudou. Agora, voltemos ao edital de 2019. Item número 2, o Brasil monárquico, quer dizer, Brasil império. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Brasil Império. Vejamos o que o edital do ano passado pedia. A independência do Brasil e o primeiro reinado. A Constituição de 1824. Militares, a Guarda Nacional e o Exército. A criação da Guarda Nacional pelo ministro, né, da Justiça à época, Diogo Feijó, durante a regência trina permanente. Isso aí no edital do ano passado. E aí, continuando, a fase regencial, o ato adicional de 1834, que, dentre outras coisas, transformou a regência trina em una, criou as assembleias provinciais, ato adicional de 34. Letra F do item 2. As revoltas políticas e sociais das primeiras décadas do Império. Então ele coloca lá, as revoltas na época do Império, né, no primeiro reinado. Confederação do Equador, as revoltas do período regencial, cabanagem, balaiada, sabinada, enfim. Continuando. Letra G, a consolidação da ordem interna, fim das rebeliões, partidos políticos, partido progressista, partido regressista, que se tornarão partido liberal, partido conservador, e a legislação, o fortalecimento do Estado, a economia cafeeira,
tributação, enfim, as características econômicas e políticas e sociais do segundo reinado. Aí, letra H, modernização, economia e cultura na sociedade imperial. Escravidão, as lutas escravas pela liberdade. O movimento abolicionista e a abolição. A introdução ao trabalho livre, a imigração europeia, né, substituindo lentamente a mão de obra negra escrava em livre assalariada ao longo do segundo reinado. A política externa, as questões platinas, a Guerra do Paraguai e o exército, o papel do exército nessa política externa, não é? As intervenções do Império Brasileiro na região platina. E o movimento republicano, as questões republicanas, questão religiosa, etc. E a proclamação da República. Isso no edital de 2019. Vejamos o edital de 2020. Brasil monárquico, a independência e o primeiro reinado. A Constituição de 1824, militares, a Guarda Nacional e o Exército. A fase regencial, o ato adicional de 1834. As revoltas políticas e sociais das primeiras décadas do Império. A consolidação da ordem interna, fim das rebeliões, partidos políticos. O fortalecimento do Estado e a economia cafeeira. Letra H. A modernização, economia, cultura e sociedade no Brasil Império. Letra I. A escravidão, as lutas escravas pela liberdade. Letra J. O movimento abolicionista e a abolição da escravidão. A introdução do trabalho livre e a imigração. Política externa, as questões platinas e a Guerra do Paraguai. E o Exército Brasileiro. Letra M, o movimento republicano e o advento da República. Igual, Brasil monárquico, Brasil império, edital de 2020, igual ao de 2019. Não houve alteração, beleza? Agora, voltemos ao edital de 2019. O edital de 2019 vai trazer, então, a parte republicana, não é? A República Brasileira. É o item 3 do edital de 2019. E aí vem lá, a Constituição de 1891, os militares e a consolidação da República. É a proclamação, aí vem a República. República da Espada e República Oligárquica. E a Constituição de 1891, suas características, o modelo político adotado após a proclamação da República. E aí, política dos governadores, é aquela política baseada no coronelismo, do voto de cabresto, né, nos currais eleitorais. Vamos lá, o coronelismo e o sistema eleitoral, o movimento operário, o tenentismo, a Revolução de 30, o período de Vargas, 1930 a 45, a economia, sociedade, política e cultura, a época da era Vargas, o Estado Novo, né? A ditadura varguista, o Brasil na Segunda Guerra Mundial. E aí vem a queda de Vargas, o período democrático, a chamada República Populista, de 1945, né, queda de Vargas, até 1964, com a derrubada de João Goulart. Então, a República Populista e suas características econômicas, sociais, políticas e culturais. Presidente Dutra, enfim, até a deposição de João Goulart. Bom, e aí, letra K, a intervenção militar, sua natureza e transformações entre 64 e 85 e as mudanças institucionais nesse período. Então vem a derrubada do presidente Jango e vem a República Militar. Características sociais, econômicas, institucionais, os atos institucionais, beleza? Continuando. Ainda na parte republicana, né, no regime militar, o milagre econômico, a redemocratização que levou
a presidência da República Tancredo Neves e José Sarney, iniciando então o período chamado Nova República, de 1985 até a atualidade. E aí, dentro dessa nova república, os movimentos sociais nos anos 70 a 80, não é? Ainda, no período militar, os movimentos que contestaram o regime militar, movimentos estudantis, operariado, é a campanha pelas eleições diretas, a emenda Dante de Oliveira, emenda das diretas já. E aí vem a redemocratização, não é? O fim do regime militar. A Constituição de 1988, a atual Constituição brasileira. Enfim, e aí o último item do período republicano é o Brasil de 85 a 2013. Lá no edital de 2019, ele colocou de 1985, com a eleição do Tancredo, até 2013. Economia, Sociedade, Política e Cultura, na República, né, na Nova República. Agora, esse foi o edital de 2019. Vejamos o edital de 2020 sobre a República Brasileira. Reparem, a mesma coisa. A Constituição de 1891, que pôs fim ao Império, né, e estabeleceu o sistema político eleitoral na República Velha. E aí vem os militares e a consolidação da República. República da Espada, não é? Depois, a República dos Governadores. O coronelismo e o sistema eleitoral. Curral eleitoral, voto de cabresto. O movimento operário, o tenentismo, a Revolução de 30, que derrubou Washington Luiz e levou Getúlio Vargas ao poder. O período varguista, economia, sociedade, política e cultura. O Estado Novo, a ditadura Vargas. O Brasil na Segunda Guerra Mundial, a presença da FEB, não é? O Exército na Segunda Guerra. O período democrático, de 45 a 64, pós-saída de Getúlio, pós-era Vargas. Economia, sociedade, política e cultura. A intervenção militar, sua natureza e transformações entre 64 e 85. Mudanças institucionais no período. Letra L, o milagre econômico. Tudo igual, nada mudou em relação ao outro edital. A redemocratização, os movimentos sociais nos anos 70 e 80, estudantes, operários, demais setores da sociedade, contestando ali o regime militar. Mesmo edital. Letra O, a campanha pelas eleições diretas, a emenda Dante de Oliveira, que não foi aprovada no Congresso. E a Constituição de 1988, a atual Constituição. Tudo rigorosamente igual ao edital anterior. Agora que o único detalhe que muda em relação ao edital do ano passado é isso aqui, ó, é o último item. O Brasil pós-85, economia, sociedade, política e cultura. Vamos comparar com o edital do ano passado. O Brasil de 85 a 2013. Esse é o edital do ano passado. Economia, sociedade, política e cultura. Já o edital desse ano não coloca de 85 a 2013. Então, teoricamente, o edital ele pode cobrar na prova de 85 até hoje, até aquilo que aconteceu no Brasil na véspera do dia da prova. Então, teoricamente, o edital desse ano está abordando de 1985 até agora, até a véspera da prova. O edital do ano passado ia até 2013. Porém, como é uma história muito recente, até de 2013, né, enfim, para cá, é uma história muito recente, no qual os personagens ainda estão em sua plena atividade, não é? Os personagens históricos. Tipo, daqui a 40 anos, quem olhar para a nossa época atual
vai ter uma visão histórica da nossa época. Nós ainda estamos em pleno processo de construção da história. Então, acredito que questões muito recentes, abordando temas muito recentes, elas seriam, assim, inadequadas. Por quê? Porque os personagens estão por aí. Então, pode incorrer em uma visão tendenciosa para algum ponto de vista. Uma vez que essa história de 2013 para cá, olha, 7 anos apenas. É uma história muito recente na qual os personagens, né, que estão construindo a história, digamos assim, estão em plena atividade de construção histórica. Então, há margem, digamos, para interpretações tendenciosas, beleza? E não com uma isenção do ponto de vista histórico, que é o ideal. Mesmo analisando coisas que aconteceram há 50, 60, 70, 100 anos, sei lá, você as analisa essas questões já são analisadas com uma certa tendência. Imagine uma coisa que aconteceu há 2 anos. Então, acredito que esse tópico ele não deva ser abordado, ou se for, vai ser abordado de uma maneira bem, sei lá, superficial, digamos assim, porque vocês estão vivendo essa história. Qual é a visão de cada um de vocês sobre o que está acontecendo no Brasil nos últimos 5, 10 anos? Me diz aí, vocês são, digamos assim, partícipes desse processo histórico. Então, qual é a visão que você tem do que está acontecendo, que aconteceu ano passado, que aconteceu agora, mês passado, que aconteceu há 3 anos? Então, um de vocês vai falar, eu vejo assim, o outro não, mas eu vejo de outro jeito, percebe? Então, são questões sensíveis, porque não estão permeadas de uma possível isenção, tá legal? Beleza? Então, é o único detalhe diferente em relação ao edital do ano passado. Então, a nova banca, né, a banca da VUNESP, ela manteve, digamos, os conteúdos idênticos ao que foi abordado até então. Beleza? Em relação à bibliografia, o edital do ano passado. O edital do ano passado traz uma série de autores, não é? O Alencastro, né? Luiz Felipe Alencastro, Emília Viotti da Costa, Boris Fausto, o Jorge Ferreira, Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, o Flávio Gomes dos Santos, Maria Ieda Linhares, o João Manuel Monteiro, Schwartz, Lilia Moritz Schwartz, enfim, Stuart Schwartz, bibliografia do ano passado. Vamos compará-la à bibliografia desse ano, banca da VUNESP. A mesma coisa, a mesma bibliografia. Não tiraram nem colocaram nenhum livro, não colocaram nenhum livro diferente e nem retiraram aquilo do ano passado. Olha lá, Alencastro, Emília Viotti da Costa, Boris Fausto, Jorge Delgado Ferreira, Celso Furtado, Flávio Gomes dos Santos, Maria Ieda Linhares, João Manuel Monteiro, Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, e a Lilian Moritz Schwartz e o Stuart Schwartz. A mesma bibliografia, igual. Então, isso nos embasa, não é? Nos dá, digamos assim, a certeza de que a banca da VUNESP não fará transformações em relação à construção das questões, beleza? Transformações profundas em relação à construção das questões, ao perfil da prova do QCO, uma prova para uma instituição militar, e a maneira pela qual as questões são abordadas. Beleza? Agora, dessa bibliografia, pô, professor, são muitos livros, não é? Eu sou da área de contábeis, eu já tenho um conteúdo muito grande. O que eu analiso, eu compro alguma coisa, eu leio alguma coisa dessa bibliografia? Olha, a apostila de vocês, a apostila de História do Brasil, ela está 100% direcionada para o concurso do QCO.
100%. Então, aquele aluno que pegar a apostila, papirar a apostila, devorar a apostila, fazer todos os exercícios da apostila, fazer o exercício estudando, lendo o conteúdo, está bem preparado, tá legal? Está bem preparado. Então, aquele aluno que tem, assim, todos, né? Todos vocês têm uma gama de conteúdo muito grande a ser estudada. Então, focando na apostila, beleza, mas tem que devorar a apostila. Devora, lê, faz o exercício, volta, lê novamente, vai na videoaula que está disponível no site, reveja a videoaula, está bem preparado. Agora, professor, mas eu gostaria de ler 1 ou 2 livros, enfim. Então, eu recomendaria a vocês, não é? Se quiserem, Boris Fausto, História do Brasil, da USP, Universidade de São Paulo, Boris Fausto. Então, recomendo vocês a lerem, caso queiram, estudá-lo, né? E outro, Emília Viotti, leiam também, se puderem, Emília Viotti, da Monarquia à República, mesmo porque a Emília Viotti, ela foi, né, esse livro da Monarquia à República, ele foi editado pela Unesp, Universidade do Estado de São Paulo. Vinculada a quem? A Unesp. VUNESP. Então, a banca que faz a prova da Unesp é a mesma que vai fazer a prova do QCO. E a Emília Viotti foi editada, né, da Monarquia à República, foi editada pela Unesp. Então, professor, eu gostaria de ler algo mais, enfim, além da apostila. Beleza. Pega, então, o Boris Fausto, História do Brasil, da USP, e pega, então, Emília Viotti, que é da Unesp, beleza? Foi editada pela Unesp. Então, esses 2 autores, eu hoje recomendo para caso vocês queiram algo mais, tá legal? Mas, não tenho tempo, então foca na apostila, tá legal? Mas, assim, a indicação, Emília Viotti, da Monarquia à República, Momentos Decisivos, por conta da banca da VUNESP, e Boris Fausto, porque é um livro que tem, digamos assim, ele aborda todo o conteúdo e de uma maneira que dá para quem não é formado em história, né? Dá para acompanhar, dá para fazer a construção do conhecimento, paralelo à nossa apostila e paralelo às nossas aulas. Beleza? Bom, meus queridos amigos, eu espero ter colaborado, então, no estudo de vocês e desejo a todos sorte, desejo a todos energia, desejo a todos disposição, porque não é fácil, né? É um investimento, é um desgaste emocional e até mesmo físico quando a pessoa se dedica a estudar e estudar de verdade, com afinco para um concurso. Eu sei porque eu passei por isso. Então, demanda energia, demanda desgaste, demanda comprometimento, demanda esforço. Então, vamos lá. Bons estudos a todos, bom curso e vamos que vamos. Rumo ao QCO 2021, rumo a Salvador em 2021. Fiquem com Deus, forte abraço, saúde e paz.